Mateus, irmãos, capítulo 10. Vou ler só um versículo aqui, irmãos. Só a pregação de quinta. Nós falamos sobre as tentações, né? Falamos sobre a armadura de Deus. E um ponto importante daquela pregação foi sobre a prudência. Eu quero continuar falando sobre prudência. Verso 16, irmãos, capítulo 10. Vamos ler só esse verso. Se os irmãos lembrarem, né, essa passagem é a passagem onde os discípulos são enviados em uma missão a pregar de 2 em 2. E o Senhor Jesus Cristo, como sempre, né, usa muitas ações para revelar coisas espirituais. Naquele momento ali, eles viram com o poder de Deus, né, que foi dado a eles no nome de Jesus. Eles voltaram maravilhados, né? E viram ali coisas incríveis que aconteceram pelo nome de Jesus, né? E esse ponto aqui, no verso 16, ele é uma das orientações dele, que aparentemente era para aquele momento, mas hoje nós entendemos que a orientação ela está sendo dada para os dias de hoje, né? Para a igreja. Então, nós também somos enviados, nós, ainda que você esteja no seu trabalho, ainda que você esteja em qualquer lugar, né? Você é ali a luz de Deus nesse mundo, né? O sal da terra. Ele mesmo disse que nós somos a luz do mundo. Então ele disse aqui no verso 16: Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e inofensivos como as pombas, né? Então, dentre várias orientações aqui, essa aqui é uma orientação interessante, né? Porque normalmente a gente usa a serpente para falar de Satanás, né? E aqui ele dá um exemplo de uma característica da serpente, que é a prudência. Porque eu acho que todo mundo aqui tem receio de se encontrar com uma serpente, né? Tô falando aqui do animal mesmo, né? Porque se você pisar nela, de repente ela te ataca ali, né? Muitas vezes não é nem para te predar, ela não quer nem. Ela nem tem por costume pegar um animal tão grande, né? Mas é a reação dela. Ela vai. E às vezes ela tem veneno e pode ser fatal, pode trazer algum transtorno, alguma sequela. Então todos nós temos, mas a serpente, ela só tem isso, né? Ela só tem isso. Ela é muito vulnerável. Uma galinha mata muita cobra, né? A galinha é um predador de cobra. Alguns animais se alimentam, o gambá também se alimenta de cobra. A cobra ela é muito sensível, né? Então ela é presa de muitos animais. Então, como ela sabe, né, que ela tem muita vulnerabilidade, ela anda sempre escondida, sempre anda com muito cuidado, né? E até um exemplo que eu já ouvi nas pregações, né? Quantas serpentes você viu nos últimos dias, né? Aí a maioria vai dizer, eu nunca vi, faz muito tempo que eu não vejo, eu só vi no zoológico, né? E pombas, né? A pomba a gente vê toda hora, né? Então a gente vê como que ela se esconde, né? E tá cheio de serpente por aí no meio do mato, né? Quem tem mato em casa, o pastor Silvio tem um espaço grande lá. Já viu serpente lá? Ó, tá vendo? Pra mim é uma... né? Porque eu tinha um saruê lá, né? Tem as galinhas também, né? Tem galinha, tem saruê lá, né? Então acho que elas, de repente, foram afugentadas de lá, né? Mas os irmãos, então, entendem a figura, né? Então, não é andar escondido, porque também a palavra nos ensina a não sermos mornos. Então, como que eu olho para essa prudência, né? Então, trazendo para a nossa vida, né, o que coloca em risco a nossa vida cristã. Então, o que coloca em risco a minha vida cristã, eu vou ter cautela, né? Então, tem, por exemplo, uma outra passagem que o Senhor Jesus usa, ele fala assim, né? Se o seu olho te escandaliza, não é? Se a sua mão te escandaliza, arranca e atira para longe de ti, né? É melhor entrar no reino sem um olho do que ter os dois olhos e ser lançado no inferno. E aí também ele usa o mesmo exemplo para falar da mão, né? É melhor sem um braço, sem um membro, né? Do que ter o corpo todo lançado no inferno. Então o que é isso, né? É uma prudência. Bom, tem alguma coisa que está acontecendo na minha vida e aquilo ali é um escândalo, aquilo ali é errado, aquilo ali não edifica, aquilo ali pode trazer algum prejuízo, pode me levar a um caminho que é um caminho, né, de trevas, de tropeço. Então eu corto, eu aniquilo aquilo da minha vida e eu vou então desse jeito tirar o mal, né, da possibilidade dele acontecer. É uma forma de prudência, é um exemplo de prudência, né? Vamos ler Lucas, capítulo 13.
Verso 22. E percorria as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E disse-lhe um: Senhor, são poucos os que se salvam? E ele respondeu: Esforçai-vos para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Irmã, perdoa, agora que eu vi que a irmã está folheando ainda a Bíblia. É 13, 22. Estamos no 24 agora, tá? Esforçai-vos para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o pai de família se levantar e cerrar a porta, e começar desde fora a bater a porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos, e respondendo ele vos disser: Não sei de onde vós sois. Então começareis a dizer: Temos comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas. E ele vos responderá: Digo-vos que não vos conheço e nem sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a vontade própria. A iniquidade é vontade própria. E haverá choro e ranger de dentes quando virdes Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas do reino de Deus, no reino de Deus, e vós lançados fora. E virão do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul, e assentar-se-ão à mesa no reino de Deus. E eis que os derradeiros, que serão os primeiros serão derradeiros. E é interessante aqui, porque a gente leu Mateus 7 na quinta-feira, e tem um texto parecido lá. Fala da porta estreita, né? Caminho apertado. A gente não leu, mas está lá, né? E a gente leu a parte que fala sobre a edificação, né? Aquele que é prudente, né? Aquele que ouve e pratica a palavra. É como uma casa construída sobre a rocha, inabalável, firme, né? Pode vir o combate que for, a casa está ali de pé, porque está fincada ali, alicerçada, construída sobre um alicerce firme. Aqui, ele fala também da porta estreita, né? E no capítulo 7, ele vai falar também sobre aquele que me diz, todo aquele que me diz Senhor, Senhor, né? Muitos me dirão naquele dia, né? Senhor, Senhor. E aqui, ele usa um pouco diferente, né? Ele fala assim, verso 25: Quando o pai de família se levantar e fechar a porta, começar desde fora a bater a porta, dizendo: Senhor, Senhor, tá vendo? Chamando de Senhor. Abre-nos, e respondendo ele vos disser: Não sei de onde vós sois. Aí eles vão dizer: Temos comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas. E ele vos responderá: Digo-vos que não vos conheço, e nem sei de onde vós. Então aqui, claramente, a gente percebe, irmãos, que um pouco antes ele fala sobre porta estreita, e na sequência ele está falando de pessoas chamando ele de Senhor. Chamando ele, dizendo: Olha, eu tenho comunhão com o Senhor, eu estou comendo e bebendo com o Senhor. O Senhor está pregando na minha rua, o Senhor está nos ensinando na nossa rua. Ou seja, o Senhor é o Senhor que nos ensina. E quantas pessoas muito religiosas pertencem a religiões e que se usam o nome de Jesus, em que se parte o pão, né? E é claro que eu não acredito de forma alguma que nós estejamos nessa condição, não é isso, né, irmãos? Não é nenhuma profecia, não é nada disso. Mas é o quê? É uma palavra de prudência, né? Porque se a gente não percebe, a gente passa aos poucos a ser enganado e nos tornarmos religiosos, né? Então, aqui mostra o quê? Pessoas falando de Jesus, chamando ele de Senhor, não é? Mas, na verdade, ele diz: Eu não tenho comunhão, né? Não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim. Todos que praticai a própria vontade, né? A própria vontade. Iniquidade, vontade própria. Então, a primeira coisa, né, no convite de Jesus é: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Então, a iniquidade é o contrário do negue-se a si mesmo, né? É o contrário. Então, eu quero Jesus porque ele é muito bom, eu quero Jesus porque ele tem salvação, eu quero Jesus porque ele pode me curar, ele pode me proteger, o Espírito Santo vai estar dentro de mim. Olha que coisa maravilhosa, né? Mas eu quero muita coisa também. Eu também quero muitas coisas que me agradam, que me favorecem. Então, por conta disso, então eu tenho também muitas vontades próprias. Então não é o tempo todo Jesus, né? Eu não carrego a cada dia a minha cruz, né? Eu não nego-me a mim mesmo. É só naquilo que me convém, né? Então não pode. Então a palavra nos ensina que Jesus Cristo viva em nós e nós venhamos, né, o velho homem venha morrer, né, e com as suas paixões, concupiscências, e que a palavra de Deus e a vontade de Deus que vai
passar a guiar os nossos pensamentos, os nossos passos, né? E os nossos projetos, os nossos planos. Vamos voltar aqui no capítulo 12, irmãos? Aproveitar esse texto da vigilância. Verso 35, capítulo 12, verso 35. Estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. E sede vós semelhantes aos homens que esperam o seu Senhor quando houver de voltar das bodas, para que quando vier e bater, logo possam abrir-lhe. Bem-aventurados aqueles servos, os quais quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade eu vos digo, que se cingirá e os fará sentar à mesa, e chegando-se os servirá. E se vier na segunda vigília, e se vier na terceira vigília, e os achar assim, bem-aventurados são os tais servos. Sabei, porém, isto, que se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Portanto, estáis vós também preparados, porque virá o Filho do Homem, a hora que não imaginais. E é muito fácil a gente olhar para esse texto e porque tem em outros momentos esse texto esse ensinamento aqui ele é dado, né? E às vezes a gente olha para o texto, a gente acha assim, é aquele que ouviu falar de Jesus e está empurrando com a barriga e está vivendo no mundo, né? E na verdade não é. Se o irmão perceber, né? Fala de estar com os lombos cingidos, né? Está equipado. Está equipado nos lombos é vestido, né? Está equipado com equipamento, com armadura, com entendimento, né? Com palavra, com a espada do Espírito, né? Os vossos lombos, acesas as vossas candeias, né? A gente lembra então da parábola das virgens, né? As 10 virgens, 5 prudentes e 5 loucas. Todas eram virgens, todas tinham lâmpada, foram justificadas, foram limpas, mas nem todas estavam acesas, né? Com as lâmpadas, com azeite. Então isso tudo o que é? O que significa? Significa que o cristão ele pode ser enganado, ele pode perder a prudência e pode ir se desviando, né? Ele pode ir perdendo o brilho e perdendo o fruto, perdendo a força do Espírito, né? O entendimento, a razão. Glória a Jesus. Então, não importa, ele diz aqui no exemplo, né? Então ele dá um exemplo de um mordomo aqui, de um servo, né? Que o papel dele é ficar vigiando, fazer, né? O que ele diz aqui, ó. Verso 36. E sede vós semelhantes aos homens que esperam o seu Senhor quando houver de voltar das bodas, para que quando vier e bater, logo possam abrir-lhe. Bem-aventurados aqueles servos aos quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade eu vos digo que se cingirá e os fará sentar à mesa, e chegando-se, os servirá. Então aqui ele está quase falando diretamente o momento em que nós nos encontraremos com Cristo, né? O dia que o Senhor Jesus vier, vai encontrar a gente de pé, vai encontrar a gente trabalhando, vai encontrar a gente dando fruto, e nós participaremos do banquete com Ele, que é o que a palavra diz, né? Glória a Jesus. Mas ele fala, né? Sabei, porém, isto, verso 39, que se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Portanto, estáis vós também preparados, porque virá o Filho do Homem a hora que não imaginais. Então a gente vai estar tão preparado, a gente vai estar tão atento, né? Vigiando, prudente, que não importa a hora que ele vier. Nós estaremos para o receber, né? Glória a Jesus. Não estaremos distraídos, né? Com esse mundo. Glória a Jesus. Então, irmãos, vamos para o capítulo 16 aqui. Vamos aproveitar aqui o livro de Lucas. Verso 1. Trouxeram um liquidificador aqui? As crianças brincando. Ah, tá. É porque o fôlego já tinha acabado essa hora. Todos acharam, né, irmãos? Está tão pertinho. Diz assim, ó. E dizia também aos seus discípulos: havia um certo homem rico, o qual tinha um mordomo, e este foi acusado perante ele de dissipar seus bens. E ele, chamando-o, disse-lhe: o que é isso que eu ouço de ti? Dá conta da sua mordomia, porque já não poderá ser mais meu mordomo. Olha que interessante. Então tinha um senhor, né, um homem, um mordomo, né? Um mordomo é como se fosse eu entendo assim, né?
que é como se fosse uma governanta, né? Alguém que cuida dos bens, das atividades ali, dos recursos do Senhor, né? Desse Senhor, desse homem aqui. E nós cuidamos, né, irmãos, de um bem muito precioso, né? Que o Senhor Jesus comprou com o seu sangue, né? E não estou falando de nós mesmos, né? Porque nós pertencemos à igreja, sem dúvida temos muito valor, né? Mas quando nós nos tornamos filhos de Deus, né? E membros do corpo, então nós trabalhamos não para nós, né? Mas para o reino, né? Para Deus. Então, só para contextualizar aqui, colocar a gente dentro dessa parábola, né? E ele, chamando-o, disse-lhe: que é isso que eu ouço de ti? Dá conta da sua mordomia, porque já não poderá mais ser meu mordomo. E o mordomo disse consigo: o que farei? Pois que o meu senhor me tira a mordomia, cavar não posso, de mendigar tenho vergonha. Eu sei o que hei de fazer para que, quando for desapossado da mordomia, me recebam em suas casas. E chamando a si cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro: quanto deves ao meu senhor? E ele respondeu: 100 medidas de azeite. E disse-lhe: toma a tua obrigação. E assentando-te, já escreve 50. E disse depois o outro: e tu, quanto deves? E ele respondeu: 100 alqueires de trigo. E disse-lhe: toma a tua obrigação e escreve 80. E louvou, ou admirou, né, aquele senhor, o injusto mordomo, por haver procedido prudentemente, porque os filhos desse mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. Olha que interessante, irmãos. E aí o verso 9 deixa a gente ainda mais confuso, né? Eu, pelo menos, quando li esse texto, eu fiquei bem confuso, né, lá no passado, né? Verso 9. E eu vos digo: fazei para vós amigos das riquezas da injustiça, para que quando vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. E quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. É que o que a gente tem que fazer aqui é criar essas situações na nossa cabeça, né? Então, essa história que foi contada aqui é uma parábola de um homem que tem um mordomo, né? E esse mordomo, ele era um homem mundano, vamos dizer assim, um homem injusto, um homem desonesto, corrupto. Então, o trabalho dele fazia de qualquer jeito, ele era relaxado, então as pessoas ficavam devendo, ele não cobrava, e estava dando prejuízo, ele estava perdendo os bens, dissipando os bens do seu senhor. Então, quando esse senhor fica sabendo disso, fala: opa, dá conta da sua mordomia, ou seja, escreve tudo aqui, onde que está, quem está devendo, quem não está devendo, que você vai passar o bastão, você não vai mais trabalhar para mim, vou contratar outra pessoa, vou colocar outro no teu lugar. E aí, o que ele fez? Ele fez o que ele sabia fazer. O que ele sabia fazer? Ele era corrupto. Então, quais são as armas dele? Quais são os amigos dele? Quais são as ferramentas que ele tem? Ele foi usado o que ele tinha. Que é isso que o texto aqui diz. Quem é fiel no mínimo, também é no muito, e quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Não é? Pois, se nas riquezas injustas não fosseis fiéis, quem vos confiará as verdadeiras, né? Então ele falou aqui, ó, quer ver, ó? Acho que já expliquei essa parte, né? Então, o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que o que nós somos? Nós somos da luz, né? Então nós temos que usar prudentemente das armas da luz, para que a gente permaneça filhos de Deus, para que nós venhamos, né, ter moradas celestiais. Quem que vai nos receber? É Jesus. Então eu tenho que viver no tempo que se chama hoje prudentemente. Eu tenho que viver nos dias de hoje olhando para o Evangelho e procurando viver a minha vida alinhada com a palavra. Não é? Glória a Jesus. Então, ele vai falar, então, no verso 8, e louvou, né? Na minha tradução está escrito assim, e louvou aquele senhor, o injusto mordomo. Talvez esteja um pouco diferente aí, mas qual que é o sentido aqui, né? É de admiração, né? E admirou-se daquele senhor, o injusto mordomo, por haver procedido prudentemente. Por quê? O que ele tinha? Que ferramentas ele tinha? As ferramentas da injustiça. Então ele foi lá e usou o que ele tinha. Né? E arrumou um lugar para ele ficar, para ele não ter que mendigar, para ele não ter que fazer aquilo que ele não queria. E nós cristãos? Né? Nós cristãos temos que usar aquilo que nós temos. A palavra do evangelho, a justiça, a verdade. Né? Então, independente da fraqueza, do erro, né? Você vai usar daquilo que é certo. Vai voltar atrás, vai corrigir e vai seguir adiante. E Jesus vai te ajudar
vai nos ajudar, né? Todos nós, porque essa palavra é para todos. Glória a Jesus. Bendito é o nome de Jesus. E aí ele diz assim na sequência, né? Verso 13: Nenhum servo pode servir dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se há de chegar a um e desprezar o outro. Não pode servir a Deus e a Mamon. Aqui é bem específico, né? Então, alguém que é materialista e alguém que é cristão, alguém que é desapegado das coisas dessa vida, né? Então, normalmente quem é muito materialista, tem no dinheiro ou nas riquezas ali um ídolo, né? Como se fosse um senhor para ele. E a palavra está dizendo que nós não temos como viver dessa forma, né? Porque se você tiver algo no coração, alguma riqueza no seu coração, muitas vezes você deixa a Deus e vai se perder, não vai conseguir ser fiel a Deus, né? E vice-versa. Glória a Jesus. Então, nós vamos finalizar em Mateus 25. É, 14. Parábola dos talentos. Então, talento é. Aqui na minha Bíblia tem uma notinha de rodapé. Diz que é o pagamento de 20 anos de trabalho de um lavrador. 20 anos de trabalho. É muito dinheiro, né? Um talento. Não é o talento que a gente chama hoje, né? Canta muito, é muito talentoso, né? A gente usa essa mesma palavra, né? Aqui é um valor, né? Monetário, né? Verso 14. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. Olha que interessante, vem bem a calhar, né? Então a gente estava falando de um senhor que tinha bens e tinha um mordomo que dissipava os seus bens. E aqui ele está dizendo que, né, é como um homem, também uma figura, né, uma parábola, que partindo para fora da terra chamou os seus servos e entregou-lhes seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, e a cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles, e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1, foi e cavou na terra, e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e fez contas com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe os outros 5, dizendo: Senhor, entregaste-me 5, eis aqui outros 5 talentos que granjeei com eles. E o seu senhor lhe disse: Bem estás, servo bom e fiel. Sobre pouco foste fiel, e sobre muito te colocarei. Entra no gozo do seu senhor. Chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2, e eis que com eles granjeei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor: Bem-aventurado, bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. E atemorizado escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. E respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: Mau e negligente servo, sabias que eu ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, que quando eu viesse receberia o meu com juros. Tirai, pois, o talento e dai ao que tem 10, porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Dura, né, essa palavra. Mas, se os irmãos entenderem, né? Então, o Senhor Jesus, né, ele pega a riqueza, né, da sua salvação, que são os seus pequeninos, né? Os pequeninos de Deus. Ele orou por esses pequeninos, diz que haviam muitos que ainda iriam crer, né, e colocou em nós a palavra. Colocou na igreja, em cada um de nós. Então nós temos que andar prudentemente. Nós já sabemos que o nosso Senhor, né, ele é sério, né? Ele não é malvado, ele não é assassino, ele não usa o anjo destruidor para matar. Sem dúvida, não é ele, né? Ele é um Deus de misericórdia. Mas ele é um Deus justo.
E nos ensina e nos cobra, né? Na pregação do Evangelho tem nos ensinado a sermos vigilantes, prudentes, né? Então, colocar a nossa vida em ordem, com os nossos pensamentos, com as nossas atitudes. Isso é muito bom. Glória a Jesus. E quem faz a obra é Ele mesmo. Né? É o Senhor Jesus que faz todas as coisas. E tem operado em nossas vidas, irmão. Então Ele vai nos ajudar a multiplicar esses talentos que Ele colocou em nossas mãos. Viu aqui? Foi para cada um de acordo com a capacidade de cada um. Então, você acha que tem pouco, né? Ele não vai te cobrar muito, né? Mas para quem Ele muito deu, muito, Ele cobra. Não é? Glória a Jesus. Então, que nós possamos entender que temos que ser prudentes, vigilantes, e o Senhor Jesus nos ajudará em todas as coisas, irmãos. Glória a Jesus. Amém, meus irmãos? Vamos agradecer a Deus em nome de Jesus?